Meu marido na época falou: se você não parar, você vai morrer. E é minha obrigação fazer com que você pare, porque eu tô vendo que você não, sozinha você não tá conseguindo. Bom, quando eu comecei a minha carreira lá em 98, mais ou menos, a minha ambição era ser Leila Navarro. Acho que você não deve conhecer Leila Navarro, mas ela era a única comunicadora na época, mulher, num palco, num CONAR, que é o maior evento de recursos humanos que tem no Brasil. E eu via a Leila Navarro, falava, um dia eu gostaria de impactar vidas como ela, poder falar bem, me comunicar bem. Só que aí a vida acabou me levando para um outro caminho. Eu acabei indo para a área comercial, eu saí de RH e tive uma oportunidade em banco. E aí no banco eu comecei a traçar uma carreira comercial e quando a gente é pego quando a gente tem essa oportunidade, se a gente não tem muita maturidade para pensar realmente a longo prazo, você vai empurrando, porque financeiramente vale a pena, né? Você bate meta, ganha mais recursos, e foi o que acabou acontecendo. Eu tinha uma jornada bem intensa, no sentido de que eu levava meu marido para o trabalho, eu deixava lá ele 7h30, 15 para as 8 da manhã, ia para o meu trabalho e buscava ele na faculdade. Então eu passava o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro. Então ali eu tomava café, eu almoçava, eu tomava café da tarde, eu jantava, às vezes eu ia para um happy hour, enfim. Era uma rotina muito intensa, de muita dedicação, de muita conexão com outras pessoas, de estar o dia inteiro imersa em problemas. Então eu vivenciei um momento em que a minha vida ela era totalmente centralizada ao meu trabalho. Eu estava desbravando uma oportunidade profissional, uma oportunidade de liderar pessoas, né? Então eu liderava quase 25 pessoas diretas e quase 130 indiretas, porque cuidava de canais, então eu recebia de uma certa forma, né, necessidades, e-mails, demandas, questionamentos de um público muito grande. Sim, a Luana, ela é uma pessoa, isso é inerente dela, né? A Luana é extremamente produtiva. Então, assim, a Luana, ela não consegue ficar parada. Isso desde que eu a conheço. 16 anos que a gente tá junto, desde que eu a conheço, ela não para por nada. Se vocês conviverem com a gente, vem aqui jantar em casa. Você vai ver a Luana, ela não para. Ela não consegue ficar parada. E no trabalho é igual. Então a Luana, ela tem que estar sempre produzindo. E aquilo para mim já era natural dela. Então não tinha nada de anormal ali. Quando você começa a se aproximar de um diagnóstico, você já tem indícios, o seu corpo ele começa a te sinalizar de alguma forma. Eu tinha muita queda de cabelo, eu tinha o intestino muito solto, eu tinha muita fadiga, né? Então eu sentia falta de ar. Um pouco antes do diagnóstico, eu carregava, né, uma coberta e um travesseiro no carro, porque quando eu precisava sair para um cliente ou quando eu tinha, né, a possibilidade na hora do meu almoço, eu ia dormir um pouco, porque eu estava muito cansada. Eu tinha muita dor no corpo, muita dor no corpo. Então eu tive momentos em que eu revezava, né? Relaxante muscular, bebida alcoólica, relaxante muscular, bebida alcoólica, ou Tramal, que era uma das minhas fugas, né? Sexta-feira tava eu lá no PS, tentando tomar um Tramal para conseguir de alguma forma, né, relaxar no fim de semana.
um dia, depois de várias idas ao pronto-socorro próximo à minha casa, o médico plantonista falou: oi, Luana, você aqui de novo? E aí aquele foi o meu primeiro alerta, porque eu falei: poxa, como é que um médico plantonista sabe o meu nome, se nem eu lembro o nome dele? E aí, quando ele foi me medicar, ele falou assim: ó, essa é a última semana que eu vou te dar tramal. Você precisa procurar realmente um médico que faça um tratamento intensivo com você, que resolva teu problema causa raiz, porque você tá com burnout. E aí, pra mim, foi muito constrangedor, porque eu não sabia, nunca tinha ouvido falar naquela palavra, eu não sabia se era uma doença, se era algo que tinha cura, se era algo que ia perpetuar por muito tempo. Então, pra mim, naquele momento, foi um pouquinho assustador nesse sentido, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquela informação. E aí, assim, eu percebi que o negócio era sério no momento que houve o diagnóstico, né, do burnout mesmo. Então, assim, até então era canseira, tô cansada demais e tal. Não, tá bom, tá cansada, tá tudo bem, tá trabalhando bastante, se cansa mesmo. Nada que uma noite de sono não recupera, né? Mas ela tinha dificuldade para dormir, etc. Então, depois que teve o diagnóstico, eu falei: opa, calma aí, agora a gente precisa pensar nos próximos passos, porque o negócio ficou sério. Quando uma pessoa quebra um braço, ela vai até o hospital, engessa o braço e aí existe uma cipa que não permite que ela entre no ambiente de trabalho, porque ela tá com o braço quebrado. Agora, emocionalmente, ninguém tá vendo. E muitas vezes você tá ali mostrando às pessoas que você tá bem, mas você tá em pedaços. Então, pra mim, naquele primeiro momento foi muito desafiador, porque eu não queria falar pras pessoas. Porque eu pensava assim: poxa, eu sou casada, eu tenho um marido que me ama, que me apoia, eu tenho um excelente emprego, eu moro num bairro bom, eu faço tudo que eu quero, eu como que eu quero na hora que eu bem entendo, eu viajo, eu tenho, né, condição. Por que eu tô adoecendo? Por que eu tô infeliz? Então era como se eu não tivesse permissão para ficar doente. Era como se fosse algo errado por eu não ter um motivo real. Meu marido na época falou: se você não parar, você vai morrer. E é minha obrigação fazer com que você pare, porque eu tô vendo que você não, sozinha você não tá conseguindo. Eu saía para trabalhar e a minha cabeça estava em casa, porque eu não sabia se minha esposa estaria viva na hora que eu chegasse. Burnout tirou de mim, né? Além da paz, da tranquilidade, da estabilidade emocional, além de o equilíbrio dentro da minha casa, né? Eu acho que eu tive um desequilíbrio conjugal muito grande. Tirou a minha paz com relação à minha carreira, porque eu tive que realmente reconstruir, né, uma identidade profissional. O burnout tirou amigos da minha vida, porque num processo de despersonalização eu deixei de me socializar muito, então eu me distanciei de muitas pessoas. O burnout me distanciou da minha família, porque num momento de instabilidade tão intensa que eu estava, eu realmente não conseguia administrar outras frentes. Então o burnout tirou bastante coisa de mim, sim. No primeiro momento, emocionalmente falando, foi muito desafiador aceitar o diagnóstico para poder parar e poder me recuperar, para poder me tratar. Depois eu acho que eu tive que trabalhar a questão, né, do pensar o que as pessoas iriam pensar de mim, da fraqueza que a gente acredita que tem. Acho que ter a maturidade de entender que as pessoas não vão, né, ter nenhuma influência na minha vida, a não ser que eu deixe. Então foram momentos em que eu precisei desconstruir algumas, né, crenças, alguns paradigmas que eu tinha a respeito do que é ser uma pessoa forte, né?
Depois do diagnóstico, eu entendi que se eu não tivesse uma mudança de estilo de vida, eu só ia mascarar aquela condição. Eu não ia conseguir resolver a questão causa raiz. Lembrando que eu sempre vou ter o gatilho, né? Porque é uma personalidade, eu ainda preciso, né, estar em constante vigilância, eu preciso estar em constante questionamento se eu não estou voltando a ter aquela vida. Mas dentro dessa mudança de estilo de vida, eu mudei completamente. Você tem que mudar, o seu ciclo circadiano tem que ser regulado, então você precisa voltar a dormir direito, você precisa se alimentar de forma não inflamatória, diminuir açúcar, glúten, você tem que evitar bebida alcoólica, que foi um desafio para mim no começo, porque essa, né, era uma muleta forte que eu tinha. Você evita outras medicações, que era aquilo que, né, eu fazia de forma a maquiar a situação, relaxante muscular, analgésico. Você precisa voltar a fazer atividade física, né, ou iniciar atividades físicas, porque isso de uma certa forma estabiliza e regula os seus hormônios, ajuda na condição não só de humor, mas também na condição do teu sono. Enfim, então eu tive uma orientação sistêmica e tive um direcionamento sistêmico, o qual fez com que eu melhorasse. Então eu me sentia mais energizada, eu tinha cognitivamente mais capacidade, então eu já não esquecia mais tanto das coisas, né? Eu me sentia emocionalmente mais disponível a estar com outras pessoas, a me socializar de novo, mas foi um processo, demorou um pouco, né? Mas assim, existiram muitos ganhos, que o maior deles, sem sombra de dúvidas, foi a capacidade de conseguir gerar uma outra vida, né? Que aí sim eu estabilizei fisiologicamente, né, todo o meu organismo, eu consegui de uma certa forma regular os meus hormônios a ponto de poder gerar uma outra vida. Eu acho que a maior forma de eu ajudar é estar do lado e encorajar ela a buscar o profissional que tivesse que buscar. Agora eu acho que eu preciso buscar um nutricionista melhor. Vai buscar um nutricionista. Mas custa, não tem importância, vamos pagar. A gente dá um jeito. Agora eu preciso buscar um psicólogo bom. Vai buscar um psicólogo, vai fazer terapia. Agora é medicina integrativa. Vai buscar. Nossa, eu vi um curso na internet que eu acho que vai ser super legal para eu desenvolver uma habilidade mental. Vai atrás. Então eu acho que você ter uma pessoa que te encoraja a evoluir vai ajudar no processo também. E eu acho que esse meu papel foi fundamental. O que eu fiz? Por eu ter trabalhado durante quase 20 anos no mercado corporativo, em instituições grandes, pequenas, e por ter tido alguns envolvimentos na área de desenvolvimento humano, recursos humanos, quando eu já estava nesse processo, entendendo que o meu ciclo dentro do corporativo estava se encerrando, eu comecei a estudar para voltar para esse mercado de desenvolvimento humano. Eu tenho a minha própria empresa hoje, que se chama Desestresse, que é a minha intenção, que as pessoas se desestressem, assim como eu consegui, através de algumas metodologias, né? Buscando se conhecer, buscando entender a sua inteligência somática, a sua inteligência emocional, buscando trabalhar, né, a gestão do seu próprio tempo. Então, hoje eu trabalho como consultora, facilitadora de treinamentos, palestrante, educadora executiva, tem vários nomes, mas o que eu especificamente faço é levar para empresas, né, informações a respeito de como trabalhar através de uma gestão mais saudável.
Luana antes do burnout. Era uma mulher workaholic, irritada, nervosa, impaciente, alcoólatra, hiperrealizadora, ansiosa, uma mulher triste, desmotivada e infeliz na maior parte do tempo. A Luana de hoje é uma mulher de quase 43 anos, mãe, esposa, filha de um grande criador, uma mulher que se vê em constante desenvolvimento e alguém que quer transbordar o pouco que sabe para o maior número de pessoas possível. Eu descobri que esse é o meu legado no sentido de conseguir, né, transbordar algo para alguém que possa ser positivamente, né, impactante